Numa bela madrugada, o CEO da Active Campaign resolve criar um board mundial. Selecionaram 6 pessoas no mundo, cada uma delas representando um diferente continente. Uma pessoa na Oceania, uma pessoa na Ásia, uma pessoa na Europa, uma pessoa na África, uma pessoa na América do Norte e uma pessoa na América Latina, ou seja, lá da Argentina até o México. Que isso tudo? Para passar a HubSpot na maior quantidade de clientes no mundo e ser a maior referência em e-mail marketing. E para isso, quem que os caras selecionaram da América Latina? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Sou eu, porra! Fui eu, os caras me chamaram para compor esse time mundial e eu vou falar justamente sobre isso hoje, aqui, junto com você. Vamos lá? Foi. Eis que... tá quente esse chimarrão. Esse aqui queimou o fígado, né? Esse aí não é meu time. Cara, o que foi que aconteceu? Lá depois de 2019, quando eu ganhei esse prêmio aqui, muito doido, tá? Muito louco, onde a gente conseguiu ser o melhor em e-mail marketing, antes mesmo de começar a publicar conteúdo sobre e-mail aqui no YouTube, onde o vídeo tá aqui em algum lugar, aqui em cima, talvez? Acho que sim. A gente foi premiado como melhor em RD Station. E aí o que aconteceu foi que no início de 2020 acontece uma coisa muito louca. A gente atendia na época, a gente fazia gestão de tráfego pago para a Renata Poxaruk, maior referência em arquitetura que tem hoje no Brasil. Ela, enfim, já faturou mais de 7,5 milhões em um ano somente aí com os produtos digitais dela. E o que foi que aconteceu? Nós fomos desafiados por ela para a gente conseguir saltar de um faturamento de 80 para 120 mil reais por mês, investindo exatamente o mesmo valor que a gente investia em tráfego. A gente botava 20, voltava 80, ela queria que a gente investisse 20 e depois voltasse 120. O que foi que aconteceu? Pesquisando formas alternativas de conseguir aumentar essa receita, por quê? Porque a gente tinha 2 problemas contra a gente. Primeiro, era início de pandemia, estava todo mundo fazendo muito, começando a anunciar muito dentro de Facebook, de Google, então a concorrência e os leilões foram lá para cima. E o segundo ponto é que a gente já tinha investido mais de 10 milhões em tráfego pago. Então a gente sabia que tudo que a gente estava fazendo, né, a gente já tinha um esforço muito grande para conseguir manter aquele ROAS em 4, ou seja, bota 20 e volta 80. A gente já sabia que a gente estava fazendo um trabalho muito profundo para conseguir chegar naquele resultado e que seria muito difícil a gente conseguir saltar de 4 para 6. Inclusive, uma coisa muito louca acontecia. O nosso público ia contra a gente, porque o nosso público eram somente 90 mil pessoas. Só existem 90 mil pessoas no Brasil como arquitetos. Então, quanto mais a gente vendia, para menos pessoas a gente tinha para quem vender. Tava saturando o nosso público. E aí o que foi que aconteceu? A gente tinha esse nosso público contra a gente, o público ele estava saturando. Então o que foi que a gente fez? Cara, a gente começou a pesquisar dentro de blogs e tudo mais. Eu sempre tive um hábito muito forte de olhar blogs de fora do Brasil. Meu pai sempre me educou a buscar referências de fora. Ele tinha uma fábrica de móveis, então ele olhava muito para referências da Itália para ele conseguir fazer o design dele aqui no Brasil. E aí, num belo dia, eu descobri que a Active Campaign, uma empresa de digital, uma ferramenta de marketing digital, uma plataforma, estava recebendo um aporte de 100 milhões de dólares. E quando a gente fala 100 milhões de dólares, tá? Número 100 pode não parecer tanto, mas se tu for converter isso em reais, a gente está falando mais de R$500 bilhão. E o que significa isso? Significa que é muito raro tu conseguir ver uma empresa no Brasil recebendo esse aporte financeiro. E o melhor, tá? Um detalhe, a empresa não foi adquirida por 100 milhões de dólares. Ela recebeu um aporte financeiro, um incentivo, um valor extra. Um troquinho para conseguir. Alguém me o nome dessa empresa, ver se não consegue dar uma ajudinha. Se não consegue dar uma ajudinha, exatamente. O que foi que aconteceu? Eu olhei para aquilo ali e me chamou a atenção. Quando eu descobri, adivinha o que era a plataforma? O que a plataforma fazia? A plataforma fazia gestão de e-mail marketing. Sabe o que significa isso? Significa que era uma plataforma de disparar e-mails. Naquele momento eu olhei e pensei o seguinte, cara, como assim uma plataforma de disparo de e-mail marketing? Quem que em 2020 ainda usa e-mail? Foi a primeira coisa que eu pensei.
contraintuitivo uma plataforma que faz gestão de e-mail marketing receber um aporte financeiro de 100 milhões de dólares, mais de R$500 milhão. Olhei para aquilo e pensei, que louco, né? Eu posso simplesmente ignorar isso ou eu posso usar. O que foi que aconteceu? Fui mais a fundo, descobri que em torno, tá? Que a média mundial em abertura de e-mail em 2020, tá? Fui consultar, era de 20%, de 21%. Então tu vai pegar lá pessoas que abrem muito pouco e-mail, 1%, os caras que mandam spam, e a galera que manda muito bem, 50%, para te conseguir chegar numa média de 21%. Olhei para aquilo ali, olhei pro meu Instagram, e aí olhei lá e dei uma olhadinha e vi o seguinte, brother, e-mail entrega o dobro do que os stories entregam. A taxa de abertura dos e-mails é 21%. A minha taxa de abertura no meu Instagram, se tu for comparar, ele pega ali, cara, tu tem 10 mil seguidores, e aí tu tem ali, sei lá, 1.000 pessoas olhando teus stories, tu tem 10% de taxa de abertura nos teus stories, ou seja, o e-mail entrega o dobro do que o Instagram. Peguei essa informação, fui correndo para conversar com a Renata, e eu cheguei para ela, olha só, a gente precisa aumentar esse ROAS, como tu me desafiou, e eu lembro assim, ó, tinha terminado o mês, assim, e cara, a gente tinha vendido muito, enfim, tava muito difícil, a gente tava batendo ali, né, as nossas vendas e tal, tava difícil de manter, e aquilo era, nossa, a gente tava comemorando, ela chegou e nos desafiou de uma forma extrema. Então quando eu cheguei pra ela, eu falei, aqui tá a solução, vamos vender com esse negócio aqui, os caras receberam esse investimento. Ela chegou e falou assim pra mim, a minha audiência são gurias de 20 a 25 anos de idade que passam o dia inteiro, né, no Instagram, postando foto de biquíni. Elas não abrem e-mail, cara, desiste dessa ideia. O que eu fiz? O ActiveCampaign, ele tem um plano de 14 dias gratuito. E aí eu pensei, cara, beleza, vou entrar lá na plataforma e vou fazer os meus disparos de e-mail marketing e vamos ver o que vai acontecer. Os meus primeiros 5 disparos de e-mail que eu fiz, eu já tinha conseguido vender R$19 mil por e-mail. Em 5 dias eu consegui crescer quase R$20 mil de receita nova. E o que tu fez? De verdade, o que eu fiz foi algo extremamente simples. Eu peguei, abri o checkout da plataforma de vendas que a gente utilizava, tinha uma galera lá que tinha abandonado o carrinho e não tinha finalizado a compra, peguei essa galera, importei no ActiveCampaign e disparei uma oferta para elas. Recuperei esse dinheiro que estava sendo deixado sobre a mesa, que são as pessoas que abrem, clicam para adicionar um produto a carrinho, mas eles acabam não terminando de concluir a compra, ou seja, eles deixam o e-mail, mas eles não concluem a compra. O que você faz? Você vai lá e recupera essas pessoas. Pessoas que, inclusive, não tinham telefone, não tinham WhatsApp, e a solução por ali era você estar mandando e-mail para conseguir recuperar toda essa galera. Os primeiros disparos vieram e em abril daquele ano, né? Abril, então, foi considerado o mês da independência do tráfego pago, né? Abril, né? Abril e-mail. O que foi que aconteceu? A gente conseguiu, então, naquele mês, vender R$133 mil ao todo, né? A gente saiu de 80, a gente foi para 133, a gente bateu o ROAS que a Renata nos pediu, que era conseguir fazer 120 menos, a gente fez 133, ou seja, a gente vendeu, a gente vendeu R$70 mil a mais. O que foi acontecer? Uma coisa que foi muito é que 77 mil dos 133 foi somente através de e-mail. Então o e-mail se transformou no principal canal de vendas naqueles meses, somente, né? Sem precisar gastar novamente em anúncios. Então foi uma loucura, a gente conseguiu gerar muita venda. As nossas listas estavam extremamente aquecidas e a gente começou a vender muito através de e-mail, começou a gerar muito resultado. Depois disso, enquanto, né, a gente utilizava essa plataforma, teve uma coisa muito louca que a gente acabou fazendo, que foi real, sentar na frente do computador e usufruir o máximo daquela plataforma. Que foi o quê? Mais ou menos como o Jimi Hendrix, né? Fazia com a guitarra dele. Ele pegava a guitarra dele e extraía tudo que podia extrair dela, fazia chover com ela. Foi o que a gente fez com a plataforma do ActiveCampaign. A gente pegou aquela plataforma da ArcExpress e a gente fez o negócio sair do 0 e até 300, 400 por hora. O mais louco disso tudo é que, enfim, eu tinha ganho como melhor em RD Station e não fazia nem ideia que eu ia acabar me especializando nisso no futuro. E foi o que aconteceu. Ou seja, eu já usava e-mail no passado, mas eu não olhava para aquilo com tanta atenção. Por mais que a gente tinha ganho aquele prêmio, nossos resultados em vendas por e-mail ainda não era expressivo. A gente usava o e-mail de outras formas para nos ajudar nas vendas, mas ele não era o último clique. Enquanto a gente explorava essa ferramenta, gerava muitas vendas, assim foi o que aconteceu.
a gente foi subindo o faturamento e tudo que a gente descobria de novo, como a ActiveCampaign tinha recebido um investimento muito alto, eles estavam lançando muitas funcionalidades novas. Então tudo, cara, os caras lançavam uma funcionalidade nova, qualquer função nova, a gente já transformava aquilo, a gente já usava, testava, vendia, validava e depois transformava aquilo em conteúdo para compartilhar com a galera. Ao mesmo tempo, a ActiveCampaign começou a crescer muito no Brasil. Então a ActiveCampaign precisava, tá, de material para poder ajudar a galera deles, né? A galera, os clientes deles iam lá e perguntavam: ActiveCampaign, como é que eu faço para conseguir vender muito por e-mail? Ou ActiveCampaign, como é que eu faço para integrar com a Hotmart? Ou o que eu faço aqui, o que eu faço ali? O que acontecia? A gente pegava, aliás, a própria ActiveCampaign pegava os vídeos que eu publicava aqui no meu canal e já mandava lá pra galera deles. Até hoje eles fazem isso, né? Então é muito comum encontrar algum vendedor da ActiveCampaign e os caras nos dizem: meu, teus vídeos me ajudam até hoje, porque eu sempre pego teus vídeos e fico lançando lá pra galera. Se passou um ano, foi passando o tempo, até que um dia a ActiveCampaign, né, resolveu então formar esse board para ser a plataforma número 1, líder, né, em quantidade de clientes. E aí eles então começam a convidar as pessoas e aqui na América Latina eles me chamam. O que foi que aconteceu? Antes de eu entrar, eu fui obrigado a assinar um termo de confidencialidade. Ou seja, ele não podia estar falando aqui? Eu não podia estar falando aqui. Que se foda. Eu não podia estar entrando em tantos detalhes aqui. Muita coisa aconteceu lá dentro, muita coisa se falou lá dentro, tá lá, tá guardado, né? O que aconteceu lá no board, ficava lá no board. O board ele foi anunciado, isso saiu lá no site da ActiveCampaign, os caras anunciaram e tudo mais. E foi muito legal, os caras falaram, né, que eu ia compor. E aí, no início de janeiro de 2021, eu recebo um e-mail oficializando o convite, né? Cara, daí eu comecei a fazer as reuniões, né? E, cara, era muito louco porque eu tinha muito medo, tá, de conseguir chegar nessas reuniões e conseguir falar com a galera. Primeiro, porque não por causa das questões técnicas, né, ou enfim, de manjar de e-mail, coisa nesse sentido, mas principalmente porque, meu, a galera de Chicago tem um sotaque horrível, velho, pra entender, velho, tu não faz ideia. Não sei imitar, mas era, o cara falava o Jay, ele falava muito rápido e atropelava as palavras, mais ou menos como a gente tá falando aqui, só que não dá pra colocar lá no 0.5 como você pode colocar aí. Não dava. E a reunião era muito dinâmica, muito rápida. Era 1 hora de conteúdo. Daí o que foi que eu fiz, né? Pra conseguir consumir melhor o conteúdo, né? Na verdade, ele era o único cara que eu tinha dificuldade de entender. Eu peguei todos os vídeos, eu peguei todos os podcasts que esse cara participava e eu passava o dia inteiro ouvindo o que esse cara falava. O dia inteiro pra conseguir me acostumar com o sotaque dele. E o que aconteceu? Consegui me comunicar com a galera. Primeiro foi uma vergonha, minha primeira participação, mas depois eu consegui trazer muitas colaborações. Era muito legal, porque eram nós 6 mais 8 VPs. Pega todos os vice-presidentes, né? Aqui no Brasil tu tem o CEO e aí tu tem o CMO e tu tem o CFO, ou COO. Lá fora na gringa os caras têm, no modelo de como eles montaram o ActiveCampaign, eles têm o CEO aqui em cima e eles têm os vice presidents, né? Então vice-presidente de sales, vice-presidente de desenvolvimento, que seriam mais ou menos os outros chefes, né? E, meu, entrava no board e tava assim, ó, tinha 20 pessoas na sala. Era eu, os outros 5 e mais os 14 caras deles pra estar ali pra nos ouvir. O organizador, o CFO, o CMO, meu, era uma loucura. Foi muito massa, as reuniões aconteceram, foi muito legal o network que se fez lá dentro. Eu conheci algumas pessoas, como por exemplo, o cara que é responsável por fazer a gestão dos eventos da Beyoncé quando acontece lá na Itália, e eu acabei descobrindo que os caras fazem umas automações muito loucas, que não é por e-mail, que não, cara, umas coisas muito diferentes. E todo esse ensinamento que eu ia pegando lá dentro e o que eu tava aprendendo na trincheira, eu pegava, aplicava e já largava no meu canal do YouTube. E já conseguia ter resultado. No final de 1 ano, eu consegui vender mais de R$1 milhão somente com esse projeto da ArcExpress, vendendo tudo através de e-mail. E aí, dessa forma, a ActiveCampaign conseguiu bater o resultado deles, eles conseguiram se transformar na principal empresa em quantidade de clientes do mundo, passou a HubSpot. Além disso, eles receberam mais um aporte financeiro de $240 milhões, ou seja, mais de R$1 bilhão. E além disso, eles chegaram no valuation de $3 bilhões. Agora, para você dominar a plataforma do ActiveCampaign, conseguir vender muito através de e-mail, tem um convite para te fazer. Você vai pegar o checklist que está aqui embaixo e vai aplicar lá no negócio dele para conseguir vender muito através de e-mail marketing. Fechou? São alguns passos ali que eu documentei, que eu usei para fechar mais 7 dígitos. Aplica esse passo a passo, faça seu cliente vender e daqui 24 horas tu volta para me agradecer que fez a primeira venda. Beleza? Então, vamos para cima, que isso aqui é só o começo. Valeu!